Flamengo com você, Léo Pinheiro. Fala, Bruno Azevedo, chegando para falar do Flamengo, equipe que entrou em campo ontem à tarde para encarar o Atlético Paranaense e deixou escapar um resultado positivo no último minuto, tomou o gol do Bissoli e empatou em 2-2 jogando na Arena da Baixada. Agora, as chances ficam ainda mais reduzidas do Flamengo conquistar o tricampeonato do Brasileirão. O técnico Renato Gaúcho seguiu aquele roteiro que nós da imprensa e também os torcedores já conhecemos de respostas após o término do confronto. O treinador falou sobre o empate e sobre a postura do rubro-negro na etapa complementar e deu méritos para a equipe do Atlético Paranaense que encurralou o Flamengo no sistema defensivo. Não foi ordem. A equipe tanto é que voltou a mesma pro segundo tempo. O problema é que o adversário começou a pressionar bastante, começou a empurrar a gente lá para trás. É uma coisa que acontece no futebol, não é só com o Flamengo não. O adversário vem pro tudo ou nada, começa a jogar bolas longas, você tem que se proteger e procurar sair rápido, principalmente quando você tiver a bola. Tentamos isso algumas vezes, infelizmente não foi possível. Continuamos tomando a pressão, infelizmente tomamos um gol. E depois, no momento, volta a repetir das substituições, praticamente a bola não podia nem chegar mais próximo da nossa área. Faltando 2 minutos, e infelizmente tomamos um gol de bola parada. Tá aí, Azevedo, a palavra, portanto, do técnico Renato Gaúcho, que terminou a partida ontem, veja você, com 3 zagueiros, 3 laterais, 3 volantes, além do Gabigol isolado no comando ofensivo, e ainda assim tomou um gol de bola parada. O Flamengo, novamente, tendo uma baixa produtividade dentro de campo, e o técnico Renato Gaúcho sempre comentando as mesmas situações. A arbitragem, o cansaço do elenco do Flamengo, a montagem do calendário e que a equipe está firme aí na disputa do Campeonato Brasileiro, pelo menos na visão do comandante do Flamengo, Azevedo. Tá certo, meu caro Léo Pinheiro. Bom, vamos lá. Por partes. Claro que o resultado foi horroroso pro Flamengo, né? Pra quem quer brigar por título, esse empate realmente teve um peso muito grande, peso negativo, claro. E a gente tem várias críticas aqui, eu principalmente ao Renato, às vezes a teimosia dele, mas eu quero falar especificamente sobre as reclamações do Renato Gaúcho ontem sobre a arbitragem. E eu vi o lance agora, 10 minutos atrás, que o Gabriel Farias me mostrou, porque eu tava com compromisso ontem à noite. E aí eu queria ver o lance do Renato Kaiser pra ver se ele... Que foi a reclamação do Renato, que ele foi expulso e o VAR, depois de consultar o VAR, ele voltou atrás, retirou o cartão vermelho. O Renato Kaiser permaneceu em campo e fez o gol. E aí, cara, eu dou razão ao Renato, né? O Flamengo tem responsabilidade nesse empate. O Renato tem responsabilidade nesse empate. Ninguém tá eximindo ninguém de culpa, né, de responsabilidade nesse empate com sabor de derrota pro Flamengo ontem, não. Porque abriu 2-0. É uma vantagem, significativa 2-0. Agora, que a arbitragem pisou na bola, retirando aquele cartão vermelho, eu concordo com ele, hein, Gabriel? Vamos lá. O VAR, ele foi colocado pra quê? Pra salvar o árbitro de decisões, né, claramente erradas. Quando o cara erra claramente, de maneira cristalina, né, Vasco e CSA na sexta. O Riquelme dá um carrinho criminoso no jogador do CSA. No último lance do jogo, o árbitro não viu. Então o VAR vai lá, olha só, irmão, dá uma olhadinha no vídeo que você ignorou um pênalti claro. Ontem, o Renato Kaiser agride o Léo Pereira. O árbitro vê a agressão, toma a decisão pelo vermelho e o VAR chama o cara pra quê? É isso que eu não consigo entender. Só que no Brasil, que o VAR está sendo utilizado como uma muleta, como uma forma de reforçar decisões. Ali cabia clara e simplesmente a decisão do árbitro. A não ser que, sei lá, ele não tivesse realmente agredido, que não tivesse feito agressão e o árbitro tivesse inventado alguma coisa na cabeça dele, o que não é o caso. O Renato Kaiser só não acertou o Léo Pereira em cheio porque ele é ruim de briga, porque ele é ruim de soco. Porque se ele fosse bom, ele teria acertado. E assim, cara, independente de acertar ou não, a mera tentativa de agressão, e ali tem umas 3 ou 4 tentativas de agressão, claríssimo sinal de cartão vermelho. E o Marielson, que é um árbitro bem fraco, inseguro, foi chamado no VAR e retirou o cartão vermelho. Aí você privilegia o cara que entrou em campo pra criar confusão, pra agredir o adversário,
Porque o mesmo Renato Kaiser fez o gol que diminuiu o placar em favor do Atlético Paranaense. Então, assim, primeiro ponto que a gente tá discutindo aqui é a arbitragem. Daqui a pouco a gente fala do Flamengo. Agora, a arbitragem prejudicou claramente o Flamengo ontem. Ah, Gabriel, mas a arbitragem também favorece o Flamengo em outros pontos. Sim, a arbitragem no futebol brasileiro é péssima. Então ela um dia erra contra, no outro dia erra a favor. E os clubes seguem reclamando, dando um tiro no outro, quando na verdade o problema é muito maior do que isso. Ontem o Flamengo foi prejudicado. Pra não passar em branco, o Gabigol também dá um soco na nuca do Nico Hernandes, zagueiro do Atlético Paranaense, num lance sem bola. A TV resgatou esse lance ontem. Se ele expulsa o Renato Kaiser, ele teria que expulsar o Gabigol também. Então, assim, o árbitro me parecia perdido, e o VAR, por exemplo, no lance do Gabigol, que ninguém viu, era pro VAR ter buscado o lance. Olha só, teve um soco aí na nuca que você não viu. Vai lá avaliar. E o lance do Kaiser, que era pra ficar com a interpretação de campo, não. Ele chama o cara pra rever o lance. Saiu a súmula ainda agora. E abre aspas pra definição do Marielson por conta do cartão. Sim. Cartão amarelo aplicado a Renato Kaiser por golpear o seu adversário de maneira temerária fora da disputa de bola. Cara, o texto do Marielson joga contra ele. Porque se o cara acertou de maneira temerária fora da disputa de bola, aí você dá um amarelo. Temerário é o quê? Que você coloca o cara em risco, que você pode machucar. É uma atitude que gera algum tipo de preocupação maior. E fora da disputa, você ainda tem a disputa de bola, você ainda vai levar em consideração, mas nem isso. Então, assim, a arbitragem no futebol brasileiro é fraca, mas a gente vai ficar aqui girando em círculos, o próprio rabo. É aquela situação, né? Eu falei, por exemplo, eu não tenho o menor receio de falar isso. Pra mim, o pior árbitro do futebol brasileiro hoje chama-se Anderson Daronco, né? Porque, inclusive, prejudicou o Botafogo claramente naquele lance onde o Chay acabou saindo lesionado. E os árbitros agora parece que querem banalizar a violência em campo, né, cara? Vamos normalizar essa M toda aí, deixa a pancadaria correr solta. Eu só expulsaria se o cara tivesse dado um soco em cheio. Pô, gente, a gente não pode chegar a esse ponto. A gente não pode deixar chegar a esse ponto. Não acertou, só tentou. Não, cara, o jogo de futebol é quente, tem sim dividida, tem um arranca-rabo pra cá, outro pra lá, faz parte do jogo. Agora, não tentativa de soco de pontapé, como foi o lance do Renato Kaiser ontem. Dito tudo isso, nem a arbitragem, nem a parte física, nem os desfalques são desculpa para o Flamengo atuar de maneira tão ridícula como foi ontem no segundo tempo. Aí é outro ponto que tem que ser Aí é uma outra história. O Renato vai usar gramado como desculpa, arbitragem, cansaço, maratona de jogos. Ele fala, o Flamengo joga a cada 3 dias. O Atlético Mineiro também tá jogando praticamente a cada 3 dias. Tava lendo uma matéria sobre isso ontem, a média de jogos das equipes no ano. Então, assim, cara, o que a gente precisa entender do Flamengo, fora erro de arbitragem, é porque o Flamengo ontem teve um primeiro tempo que não foi grandes coisas, mas que foi um primeiro tempo satisfatório, razoável, e um segundo tempo tão bizonho, onde o Flamengo se limitou a assistir o Atlético Paranaense jogar bola. O Flamengo ficou se defendendo, cara. E o Renato no final, voltamos à discussão de sábado. No sábado o Renato botou Bruno Viana, botou 2 laterais e ganhou o jogo. Ontem ele botou Bruno Viana, 2 laterais, terminou o jogo com 3 zagueiros, 3 volantes, sendo pressionado, um lateral improvisado de ponta e tomou um gol de bola aérea, uma bola aérea ridícula. Então, assim, o Renato, eu esperava até mais do Renato em termos de personalidade, Azevedo, porque assim, ele criou esse personagem dele e eu acho até legal num certo ponto. Marrenta, aquela Mas coisa. ele funciona, sabe quando? Quando você tá ganhando muito e perdendo pouco. Porque assim, você ganha muito e você tira uma onda. E ele diz aí, ó, meu time aí, ó. Meu time é brabo, eu goleio todo mundo, meu grupo. Aí, ele perde uma, e que imagem não se sustenta. A gente cedeu empate pro Atlético. Aquela frase pronto, porque ele vai pensar só no resultado. Então assim, eu esperava muito mais. Eu esperava mais de um Renato que entregou cargo depois da eliminação contra o Atlético Paranaense. De um Renato que fica achando subterfúgio pra tudo quanto é má atuação da equipe dele, quando ele poderia muito bem chegar lá e dizer, gente, não tô satisfeito, a gente pode e deve render mais. Cara, não mata fazer isso. O Renato não vai perder os títulos dele como jogador, como técnico, se um dia numa coletiva baixar um pouquinho a crista e dizer, pô, gente, não tá legal e eu vou trabalhar pra melhorar. É isso que o torcedor do Flamengo quer ouvir, porque ele tá na final da Libertadores. Nem tudo está perdido. Agora, o Renato é sempre nesse personagem, com uma empáfia, com uma marra acima do comum, e o time dele dentro de campo não acompanha, porque o time dele dentro de campo é muito ruim. Tá certo.